Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a más una clase. Soy la profesora Elisiane y hoy vamos a aprender a respecto de los pronombres demostrativos. A ver, pronombres demostrativos. Géneros textuales que vamos a utilizar en esta clase. HQ, notícia e infográfico. Em língua, vamos a estudar os pronombres demonstrativos neutros, especificamente os neutros. E os objetivos da nossa aula de hoje são compreender o emprego dos pronomes demonstrativos e suas funções nos textos. A ver, vamos a reflexionar. Lee as frases e tenta compreender o uso das palavras em destaque. Então, temos aí 3 frases. La primeira, ¿qué es eso? En la segunda, toma esto, es para ti. En la tercera, qué sorpresa, esto no lo esperaba. Então, vejam aí as palavras destacadas em rojo, em el color rojo, em vermelho. Temos eso, esto e esto também em la terceira. Qual que é a diferença no uso dessas palavras? É possível usar de forma indistinta uma ou outra, a que me vier à cabeça? Na verdade, cada uma tem um uso próprio e um significado diferente. Vamos ver um pouquinho sobre isso. Já sabes em que situação devemos usar as palavras esto, eso e aquello? Se estamos produzindo uma declaração, se a gente está formulando uma frase, seja ela escrita ou oral, ya sea oral ou escrita, esta dúvida pode surgir, essa dúvida pode aparecer. Por esto, vamos a conhecer o uso correto. A saber, os demonstrativos são palavras variáveis em gênero e número que acompanham ou substituem um nome, indicando a posição de los seres em el tempo. Então, os demonstrativos são palavras variáveis, elas existem tanto no masculino quanto no feminino, elas existem no singular e no plural, acompanham um substantivo e indicam a posição dos seres no tempo. Exemplo, aqueles ninhos são muito listos. Então, está sendo feita aí a indicação, aqueles garotos são muito rápidos. Los demonstrativos. A gente tem aqui uma tabela geral de todos os pronomes demonstrativos. Hoje nós vamos falar especificamente nessa aula a respeito dos neutros, mas vamos ver todos eles primeiramente. Então, no singular, na tabela de arriba, temos masculino, este, no feminino, esta e o neutro, esto. Indicando cercania, indicando que você está mostrando algo que está próximo. Esse, masculino, feminino, essa e neutro, eso, indicando algo que está mais ou menos próximo de quem fala. E masculino, aquele, feminino, aqueia e neutro, aqueio, indicando lejania, indicando distância maior, que está longe, aquilo que se está sendo indicado está mais longe. Vamos ver no plural, masculino, estos, feminino, estas, né, indicando cercania. Aqui no plural, nós não temos o neutro, vocês estão vendo que nós não temos o pronome neutro aqui na tabela de baixo? Por quê? Por ele ser neutro, ele não é uma palavra variável como os pronomes, os demais pronomes. Ele tem apenas essa forma no singular e no masculino, percebem? Então, vamos continuar aqui com o nosso plural. Então, no masculino, estos, feminino, estas, indicando cercania. Masculino, essos, feminino, essas, indicando algo mais ou menos cercano. E masculino, aqueles, feminino, aqueias, indicando lejania, uma distância maior. Demonstrativos neutros. Então, como eu disse anteriormente, hoje nós vamos ver especificamente esto, eso e aqueio. Apenas estas 3 palavras, esses 3 pronomes demonstrativos. Eles são neutros
porque eles indicam objetos que não hemos identificado, desculpe. Então, vejam, observem que ele não tem a forma feminina e ele está sempre no singular, sempre no masculino, sempre no singular. Bien? ¿Qué es esto? Parece um despertador, ¿no? Outro exemplo. ¿Quieres comprar eso? Es muy feo. ¿Qué es aquello? Parece um perro, pero no lo es. Então, como está aqui, objetos que não hemos identificado. Que é aquello? É algo que eu tenho dúvida sobre, eu não tenho uma certeza sobre o que é. Adelante. Demonstrativos neutros, observa os exemplos. Que é esto? Então, o esto vamos utilizar para falar de algo que está próximo del hablante. No veo bien eso. Que é? Então, isso para indicar algo que está mais ou menos cerca, não está nem próximo nem tão longe. E aquello pode ser um molino de viento. A palavra aquello vamos utilizar para indicar algo que está mais lejos, mais distante. La actividade 1. Observa as vinhetas e identifica os demonstrativos neutros. Então, temos aí o gaturro hablando assim. Antes, ordenar o escritório era esto. Antes, subir um arquivo era isto. Então, você pode ler de novo, se for necessário, e identificar aí o pronome demonstrativo neutro. Um tempinho aí para você realizar a atividade e já voltamos. A ver como se quedaram aí as respostas. Temos aí em destaque agora as palavras, aí a palavra esto. Tanto aqui no primeiro quadrinho quanto no segundo quadrinho aparece aí o pronome demonstrativo neutro esto. Bien? Os demonstrativos neutros nunca vão delante de substantivo. Então, presta atenção nisso. Os outros pronomes demonstrativos que a gente viu ali na tabela, eles sim, eles podem ir antes de um substantivo. E já o neutro, jamais, nunca vai antes de um substantivo. Exemplo, que é esto? Como se diz isso em espanhol? Pode perceber que perto ali de esto ou eso não existem substantivos. Os demonstrativos neutros não têm número, como a professora já havia comentado. Então, ele sempre estará no singular. Que é esto? Esto es una ventana. Os neutros são esto, isso e aquello. Eu coloco aqui mais uma vez para que isso vá ficando aí memorizado. Bien? Temos agora a atividade 2. Elige, você vai escolher a forma neutra correta. Qual dessas três formas neutras você vai escolher para completar corretamente a frase? Então, a frase A. Es lo que hay que hacer cuando una persona se porta mal. Será que é esto es lo que hay que hacer? Ou eso es lo que hay que hacer? Ou aquello es lo que hay que hacer? Em la B, você vai mais uma vez elegir, escolher esto, eso ou aquello para completar a frase. Era lo que quería. Esto era lo que quería, eso era lo que quería o aquello
era lo que queria. Em la C, beso de aura, onda de luz. É uma poesia. Aí você completa, eres tu. Bien? Um tempinho para você responder. Nós já vamos retornar para corrigir e conferir. Bien? Listo, chicos, a corregir nuestra actividad. Entonces, en la A, esto es lo que hay que hacer cuando una persona se porta mal. En la B, aquello era lo que quería. Aquilo era o que eu queria. Em la C, beso de aura, onda de luz, eso eres tu. Isto, né, é você. Demonstrativos neutros, continuando, compara a equivalência entre as formas neutrales. Então, em espanhol, nós outros temos esto, a forma em português, isto. Para eso, a forma em português, isso. E para aquello, a forma em português se queda aquilo. Bien? El uso de formas neutrales es bastante común en oraciones interrogativas cuando no hay necesidad de repetir el sustantivo ya que está claro en la oración. Ejemplos. Esto es una fruta. ¿Qué es eso? Isto é uma fruta. Que é isso? Actividade 3 agora. Coloque o pronombre neutro esto, eso o aquello de acordo com a distância de los objetos. Então, nós temos aí já a distância. A manzana está em uma distância. Pense assim, ela está distante de acordo com o falante, de acordo com quem está falando. Que es, você vai completar esto, eso ou aquello. Tá vendo que a distância é curta, cerca. E aí, a resposta a seguir. Que es, você vai completar com esto, eso ou aquello e vai completar a resposta também, utilizando o mesmo pronome. Que es esto, eso ou aquello e vai completar a resposta também. Um tempinho para você fazer, já voltamos aí para conferir. Muy bien, chicos, a corregir nuestra actividad. Entonces, ¿qué es esto? Esto vamos utilizar para nos referir a algo que queremos mostrar que está cerca del hablante. Esto es una manzana. Estão vendo? Você usa o mesmo pronome demonstrativo na resposta. ¿Qué es eso? O eso vamos utilizar para mostrar, para indicar algo que está mais ou menos cerca del hablante, do falante, do locutor. Isso é uma manzana.
Que é aquello? Aquello é uma manzana. Aquello vamos utilizar para algo que está lejos, que está mais distante. Continuando com os neutros. A diferença do resto de los demonstrativos, os neutros não vão seguidos de um nome e não apresentam variação de número, isso que nós já havíamos comentado. Então, diferente dos outros pronomes demonstrativos, né, os neutros não vão seguidos de um substantivo, ou seja, de um nome, e não tem variação em número, ele está sempre no singular. Se referem a coisas, pero também a acciones e não levam tildes. Então, eles não são acentuados nunca, tá? Os neutros não levam acento. O referente de los neutros ha de ser uma entidade impersonal ou, em geral, não animada. Então, a indicação que eu estou fazendo, quando eu uso o neutro, geralmente eu estou indicando um objeto, uma coisa não animada, que não tem vida. Assim, a expressão este de aqui pode referir-se a uma persona. Este de aqui, veja, este não é o neutro, tá? Um animal ou uma coisa, mientras que esto de aqui solo admite a última interpretação, uma coisa. ¿Está bien? Entonces, pues puedo decir de una persona, este de aquí. Agora, esto de aquí, nunca se referindo a uma persona, sempre a uma coisa. No se suelen usar os demonstrativos neutros para hacer referência a los animales. Então, não se costuma utilizar os pronomes demonstrativos neutros para fazer referência a animais. É ofensivo empleá-los para aludir a las personas em contextos identificativos como em esto es nuestro invitado de hoje. Então, é ofensivo utilizar o pronome neutro, né, para se referir a pessoas, para identificar pessoas, igual aqui no exemplo. Esto es nuestro invitado de hoje. Então, jamais se utiliza, bien? Los demonstrativos neutros hacen referencia a muy diversas nociones materiales o inmateriales, especialmente cuando el que habla no desea nombrarlas ou não está seguro do nome que lhes corresponde. Bien? Então, a gente vai utilizar o demonstrativo neutro para fazer referência, né, especialmente quando eu não quero colocar o nome em alguma coisa ou não estou seguro do nome daquilo. Bien? Esto y eso se usan para retomar el contenido como en el siguiente ejemplo. Sabem que se eu temo, se eu demonstro inseguridade, isso se transmitirá a mis jogadores. Então, a gente tem aí esse exemplo. Esto e isso se utilizam em posição focal. Esto, digo eu. Esto e isso se usam uno u outro según el país quando hacen referência às palavras recém proferidas. Então, dependendo do país, pode mudar isso. Aquello caracteriza a los demonstrativos de lejanía, que estão distantes. El recuerdo de aquello verde saltando y arrastrándose nunca se le va a ir de la cabeza. Mas agora temos nosso quiz sobre os demonstrativos neutros. É correto afirmar que, então, sobre o que nós estudamos, vimos a respeito dos demonstrativos neutros, o que está correto? A. São palavras invariáveis que nunca vão delante del substantivo. Ou B. São palavras variáveis que vão sempre com substantivos. Em la 2. Señala a alternativa que apresenta um pronome demonstrativo neutro. Qual das duas alternativas aqui? A ou B mostram, tem ali dentro da frase um pronome demonstrativo neutro. Aquello hizo cesar el llanto ou el viento cerró aquella ventana. Veja que as duas frases possuem pronome demonstrativo, mas eu quero saber qual dos dois, aquello ou aquella, que é o neutro. Um tempinho para você responder e já voltamos para corrigir.
Muy bien, vamos a corregir nuestro quiz. A ver, entonces, sobre los demostrativos neutros, es correcto afirmar que são palavras invariáveis que nunca van delante del sustantivo. E em la 2, vocês tinham que assinalar a alternativa que apresenta um pronome demonstrativo neutro. E é a A. Aquello hizo cessar el llanto. Aquello é o neutro. Lembrem-se que o neutro está sempre no masculino e no singular. Aquella está aqui no feminino, então não é neutro. Bien? Então, que aprendemos? Os pronombres demonstrativos neutros são esto, eso e aquello, somente esses três, não vão seguidos de um nome e não apresentam variação de número. Se referem a coisas, pero também a ações e não levam tildes. Bien, chicos, espero que tenham entendido, que tenham aprendido mucho. É solo por agora. Muchas gracias e hasta luego.